Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal com o programa Momentos com Joana, estudando o livro O Homem Integral, na companhia dos anjinhos aqui, que as asinhas não são branquinhas não, viu? Mas deixa quieto. Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E a Mauri Santos Neto. Ah, completo. Muita paz. Quem é nordestino conhece uma ave chamada graúna. A asinha é pretinha. Esses anjinhos aqui, quando apronta, olha, a pontinha da asa fica pretinha. E o Vinícius na técnica ali dando socorro. Sem ele, não haveria programa, né? Com certeza. Então, meus amigos, nós vamos continuar estudando o capítulo 8, no item Meditação e Ação, a partir do parágrafo 6º. Eduardo vai fazer a leitura. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Lembrando que na semana passada, a Joana falava sobre a questão de que qualquer atividade nova, ela, de certa forma, no início, apresenta muitas dificuldades, né? Nos deixa muito tensos. Às vezes até a gente se desequilibra, mas que com o tempo aquilo vai se tornar habitual e a gente vai ter mais facilidade para fazer a atividade. Logo depois ela fala da importância da meditação. Nós terminamos o programa falando sobre a importância da meditação. E agora ela vai dar continuidade a esse tema, dizendo o seguinte: através de uma concentração analítica, o neófito examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções de que poderá dispor para aplicar-se. Não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance e dos temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhe são habituais. Estudando um problema de cada vez, surge a clara solução como proposta liberativa que deve ser aplicada sem pressa e com naturalidade. E aí, Maria de Fátima Miranda? Ela vai nos mostrar, olha, o que mais... Tudo que a Joana fala é profundo, mas quando ela diz estudando um problema de cada vez, porque é algo que nós vamos aprendendo. Perfeito. Né? Na imaturidade, diante de um prato de mingau, você quer enfiar a colherada no meio do mingau e traçar. Aí não dá condição, porque se estiver quentinho não vai ser, né? Então tem que ser comendo, né? Pelas beiradas. Isso. E esse estudando um problema de cada vez nos auxilia a trabalhar em nós o imediatismo, o automatismo, não é? Para que nós saibamos aproveitar a lição do dia. E aí lembramos de Jesus: a cada dia basta o seu mal. Somos espíritos imortais, a jornada é infinita e cada dia tem lições específicas. Mas o nosso despreparo, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade nos faz focar só no material e nós queremos construir felicidade de fora e nos perdemos muito, batemos cabeça, sofremos até chegar a esse despertamento de viajar para dentro de si. E dentro de nós, então, não vamos ficar procrastinando, mas temos que saber que cada passo conquistado vai ser consolidado pelas experiências que ladrão nenhum rouba. O outro pode ter todas as chances, pode fazer como fizer, mas ninguém vai fazer por nós como deveríamos fazer. Perfeito. Porque é autoconhecimento. Perfeito. O autoconhecimento é uma coisa difícil, porque é nós nos expormos a nós mesmos. Então, a maioria de nós não está preocupado e não quer ver aquilo que dentro de cada um tem. Então, prefere a parte externa, prefere as coisas que ele pode mascarar. Eu tenho uma vizinha que ela eventualmente mexe com médiuns, né? Que jogam carta, essas coisas. Aí ela estava dizendo para minha esposa assim: não, mas eu procuro saber, eu não quero saber nada sobre mim.
E nem da minha filha. Eu não quero saber se ela vai ficar doente, se não vai ficar doente. Então, veja a máscara que é a coisa, né? Ué, mas você não está jogando a carta? Você não quer saber por quê? Não, porque eu tenho medo. Eu acho que se eu souber alguma coisa, eu morro antes do negócio. Então, o despreparo... E ela sabe, né? Ela já sabe que ela é uma pessoa que precisa trabalhar isso dentro dela. Então, as nossas dificuldades, a nossa maneira de reagir... Eu comentei com você e com o Eduardo e Miranda, de um amigo nosso que está com uma problemática de câncer, né? Linfoma, e ele simplesmente não responde mais ninguém. Está lá o e-mail dele, ele pode usar no hospital, não responde, não diz, não fala nada. E se sente altamente constrangido quando alguém da praia, que ele brincava, vai lá para visitar ele. Então, o nosso egoísmo é muito grande, né? Porque a gente não se permite, pelo nosso orgulho, né? A doença é muito bom para o outro. Mas quando acontece conosco, a gente se isola como se fosse um animal, como é o elefante e outras espécies, que quando o animal está doente, ele se isola. Ele não quer ficar mais no grupo, porque sabe que vai morrer. Mas isso são os nossos atavismos do passado, misturado com aquilo que nós somos hoje. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade bloqueia, né, as nossas sensibilidades. E aí nós conseguimos camuflar para o próximo que está encarnado, mas não conseguimos camuflar para aqueles que estão no invisível. Você deu o exemplo do elefante, e o gato também age assim. Nós ficamos refletindo com um agravo, porque no caso do animal, essa atitude é somando no bando. Não é? O elefante é um dos animais mais sensíveis que existe. Inteligente. Não é? Então ele sabe quanto pesa na manada elemento doente. Perfeito. Quer dizer, quando a gente diz ele sabe, não é racionalmente, isso. Mas o instinto. O elefante tem um instinto de proteção, que é algo que pouca gente conhece. E é matriarcal, né? Você sabe que as mulheres, as fêmeas, é que o macho está sempre isolado. Isso. Então, quando ele foge do bando, é porque ele não quer ser peso. É instintivo. Perfeito. Para não retardar o percurso da manada e várias outras coisas. Mas na condição humana, nós vamos observar que quando esse processo de câncer tem a fase da negação, tem a depressão, primeiro tem a revolta. É a revolta, briga com Deus. A revolta. É nessa fase de revolta que você não quer... Eu não vou gastar meu tempo, porque está revoltado, está esperneando, está sofrendo muito. E aí os espíritos dizem que nessa fase de desequilíbrio não lembra da etiqueta. É verdade. Não é? Porque está sofrendo muito. Depois vem a negação, aí depois vem a depressão. E aí nós vamos observar que é inconsciente às vezes, Amaury. Sim. Não é? É inconsciente. O egoísmo fica num nível que não é que, sei lá, eu acho que cada pessoa com câncer tem uma atitude diferente. Sim. Porque nós vemos outros que fazem daquilo uma virada na própria vida. Sim. E até sair do câncer, eles tornam-se lição. Nós temos aí vários exemplos, inclusive de artistas, né? Esse meu amigo que está com essa problemática, eu dei exemplo para ele, para mostrar a ele, né? Que ele pode sair disso, depende da postura que ele tiver. Porque como ele sabe que eu sou espírita, né? Inclusive eu falei assim, olha, eu vim aqui, não tenho pena de você. Foi bem assim, fui duro. Ele olhou para mim, aí ele falou assim, eu estou cansado. Pois é, cansa mesmo. O câncer cansa, porque ele está tirando das suas energias. Agora, você nasceu com câncer? Não, o câncer é um parasita que está sugando as suas energias. Então você tem que tomar uma outra postura. Quando você for tomar sua quimioterapia, feche os olhos. Imagina aquilo entrando em você e você pensa, estão destruindo algo que não é de mim. Está eliminando algo positivamente. Sim.
Então eu fiz esse trabalho, Deus permitiu que eu, quando tive com ele, eu estivesse a sós. E ele se chocou quando eu disse assim, eu não tenho pena de você não. Ou você acha que eu vim aqui para dizer que você é coitado? Você não é coitado. É interessante isso que está falando. Nós tivemos o Eduardo teve conhecimento. Nós temos uma amiga desencarnada, Elizabeth Bering, que ela tem uma jornada particular, não é? Sim. Mas quando ela descobriu o câncer no intestino, aquela criatura, ela já viria no momento de fuga. De vez em quando ela fugia de todo mundo. Mas depois que ela saiu e despertou para aquela oportunidade, nós nunca ouvimos aquela criatura maldizer, reclamar, se colocar como vítima. E ela tirou todos os estágios de tratamento, até que foi prolongado. Era gente que no lugar dela estaria numa cama, totalmente parado. Ela ia ao centro, saía, sabe Deus como. Mas ela fazia o tratamento dela de limpeza. Sim. Entendeu? Nós temos certeza que Elizabeth desencarnou com câncer, mas curada. Sim. Entendeu? Com certeza. Porque ela soube aproveitar aquilo que ela havia adiado tanto, ela conseguiu colocar em prática nos últimos anos de vida dela. E é justamente o que você falava. Na hora de receber a terapia, ela via a terapia de uma forma positiva. Sim. Até as sequelas da químio não fazia tanto efeito quanto fazia em outras pessoas. E essas pessoas, como é o caso desse meu amigo, né? Eu chamo ele de irmão. É muito interessante porque eu disse para ele assim, fulano, preste atenção. Você agora vai começar a dar valor a coisas que você fazia naturalmente. Você agora vai dar valor ao sol, às plantas, ao ar que você respira, porque isso, a gente faz isso e não percebemos o quanto isso é importante para nós e o quanto nós estamos diante dessas coisas e não agradecemos. Aí eu falei para ele exatamente isso, você tem que aprender a agradecer a Deus. Primeiro, porque você está aqui. Segundo, porque você está vivenciando uma experiência. Porque você vai morrer, Jorge. Assim, cada um de nós vai. Agora, eu também vou. O meu filho vai. A minha esposa vai. Porque são mudanças. Mas ele me ouviu. Aí eu falei para ele, agora eu vou te dar um passe. Posso? Aí ele, pode. Aí eu dei um passe nele. Né? Orei. Me emocionei. Sim. Mas... Normal, né? Você é pura emoção. Não, e é engraçado, né? Porque na hora do passe, com certeza, né? Os amigos espirituais estavam ali, aí eu me emociono mais ainda, né? E eu sei que as energias que eu estava dando ali não eram minhas. Sim. Era uma doação, porque eu falei, sempre peço, né? Ao Bezerra, a André, a Dr. Fritz, ao meu irmão que me acompanha, né, que eu possa estar doando algo de positivo, e tenho certeza que ele melhorou, né? E eu disse, Jorge, isso tudo vai passar, fica tranquilo, você vai ficar bom, curado, né? Porque a gente acha que não vai passar, mas ele morreu, passou, se curou. E é interessante sua emoção na hora do passe, a gente fica refletindo. Quando nós vamos aplicar um passe, o ideal é que coloquemos o nosso afeto no lugar do paciente. Perfeito. Porque é a melhor maneira de sentirmos empatia, não é? Então, nesse momento, de um lado você fica bem sensível à dor do outro. Sim. E no outro lado você fica extremamente receptivo à bênção que chega. Por isso que a Joana fala que o portador de um perfume, terminada a ação de perfumar, está perfumado. E se você aplica um passe sem sentir a dor do outro, você foi mecânico. Sim. Você não foi aquele passista que estava envolvido dos dois lados, sentindo o outro como se fosse você e receptivo à benesse que chega para você também. E você, Miranda, enquanto falava agora, me lembrei de uma companheira, uma amiga de infância que também teve um câncer de útero, né? E passou por aqueles estágios, retirou o útero, né? Fez a limpeza, ficou um período muito bem, né? Fez a químio, se recuperou, mas depois a doença veio com mais força, pegando outros órgãos, teve metástase, né?
E aí, um dia antes dela desencarnar, e eu não poderia saber, né? Eu fui lá, na casa dela, levei o evangelho, e ela estava deitadinha, eu cheguei e falei, e aí, como é que você está agora? Ela, tô bem, com aquela vozinha, né? Então, vamos tomar um passe, vamos fazer um passe, vamos orar. Aí peguei o evangelho, li, né? E aí dei um passe nela. Quando eu acabei de dar o passe, o marido dela estava sentado ao lado. E a filha. E aí eu dei um passe nele e dei um passe na filha. No dia seguinte, de madrugada, ela desencarnou. Aí, olha só que coisa interessante. Ele virou para mim e falou assim, Mauri, quando você me deu o passe, parece que eu tinha tomado Red Bull, porque eu não dormi. Eu fiquei acordado, acompanhando o quadro todo. Já a filha virou para mim e disse assim, é como se eu tivesse tomado um sonífero, porque eu dormi e não vi toda essa cena, né? Então você vê como é o que você falou, a receptividade. A filha precisava realmente adormecer para não ficar angustiada. Exatamente. E até deixar de ela alguma partir, forma né? colaborar, não é? E o companheiro ficou ativo para acompanhá-la e se despedir. Exatamente. E ela se sentiu muito, ela falou assim, eu fiquei anestesiada na época, né? Ela falou, estou muito bem. E a passagem foi tranquila. Então, é a nossa função, né? Amanhã terá alguém que vai tentar também fazer a mesma coisa comigo. E o ouvinte pode refletir o seguinte, que lição eu posso colocar em prática no meu dia a dia disso aqui, não é? Sim. É não desperdiçar tempo a ponto de esquecer de você. Perfeito. Porque sempre há um desperdício de tempo em nosso dia por conta da nossa ainda maneira não é tão habilitada na organização das coisas quanto poderemos um dia, né? Mas você lembre sempre de fazer essa limpeza da oração. Você está fazendo uma atividade, está limpando uma casa, pensa em Deus, agradece pelo teto, por maior que seja o problema. Você está lidando com o conflito da família, agradece a Deus porque você tem uma família. Ainda com momentos de conflitos que pode deixar você meio não muito feliz, mas seja grata, porque tem aquele que está desorganizado sem família, Sim. sentindo vontade de estar no seu lugar. Esse movimento de gratidão, abençoando a Deus pela dor, pela oportunidade, pela lição, vai nos auxiliando a não nos revoltar. E de alguma forma é um autopasse. Sim. Então todo pensamento de gratidão a Deus é uma higiene espiritual, mental, psíquica, emocional, e as nossas células de alguma forma vão se beneficiar. Esteja você com uma enfermidade orgânica ou não. Isso quer dizer o quê? Que eu nunca mais vou adoecer? Não, a doença uma hora vai chegar. O momento do desencarne vai ser causado por algum colapso do corpo físico, mas nós não estaremos espíritos doentes, Sim. ainda que enfrentemos alguma enfermidade. Sim. Perfeito. Você está ouvindo qual programa, Maria de Fátima? Momentos com Joana, com Pisca-Alerta, Eduardo Araújo. Estudando o que, Maria de Fátima? Pois é, o pessoal está perdido aí falando, o que esse povo está falando? O Homem Integral, né, a obra da Joana de Andes, através do Divaldo Franco, capítulo 8, e a Joana está nos fazendo refletir essa meditação e ação, esse poder do pensamento voltado para o bem, para a nossa disciplina, para a nossa saúde. Com certeza, nós não entramos nesse assunto por acaso. Você que está aí nos escutando, né, você que está com câncer, você que tem um familiar com câncer, tenho certeza que as palavras do Amaury e da Miranda trouxeram muita reflexão, muita força e esperança. E vamos retomar aqui a nossa leitura, né? Lembrando aí capítulo 8, no tópico meditação e ação. A gente já está aí no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, vamos para o 7º parágrafo, tá bom? A sua repetição sistemática em relação à meditação, diz Joana, sem solução de continuidade, isto é, sem interrupções, mantendo a perseverança nessa prática, 1 ou 2 vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas, sem perturbar-se por mais fortes que se apresentem. Olha que importante o que a Miranda fala, Joana, porque a Miranda também fala isso, entendeu? Porque se nós nos dedicarmos, né,
Em relação a essa recomendação de Joana, nós vamos nos fortalecer bastante. Eu estou lendo aqui, estou pensando, preciso fazer mais isso. Isso. Então ela diz que 1 ou 2 vezes ao dia cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes se apresentem. E aí essas investidas externas, elas são tanto de encarnados quanto de desencarnados. Perfeito. Dessas energias que nos envolvem e da nossa própria fragilidade, porque na realidade essas investidas externas, elas acabam muitas vezes prosperando porque nós trazemos uma fragilidade moral muito grande. Muito grande. E aí nós ficamos vulneráveis. Com esta prática da meditação aliada à oração, pelo menos 2 vezes ao dia, nós nos fortalecemos e ficamos mais preparados para lidar com essas energias e essas investidas. Você que trabalha numa área em que o pensamento está muito envolvido e as emoções, porque você não é um homem frio, e eu sei que você é tão sensível que, além de captar, se emociona também. Mas essa emoção pode ser positiva ou negativa. Então você tem que fazer o que a Miranda e a Joana estão falando. A cada sessão, 10 minutinhos antes, depois, né, se refaz, pensa em Jesus, nos teus amigos que te acompanham, no teu trabalho. E aí sim, aí vai e tem outro paciente. Porque é uma forma de você criar um campo vibratório que vai te isolar, entre aspas, né, do impacto que você recebe em relação ao outro, que traz as suas angústias. Eu conheci um médico na Paraíba, na área de HIV, e ele dizia assim, e a amiga dele também, que era da Sociedade de Infectologia, ela dizia assim, o fulano, ele tem que parar de trabalhar. Já era um senhor, porque ele se envolve de tal forma com o paciente, com HIV, que daqui a pouco ele está com a doença ou tá com a imunidade baixa. Tal a forma que ele coloca a emoção. Então isso estava prejudicando a ele. Aí ela falou assim, ele tem que ter um isolamento disso aí. Entendeu? E ele não fazia. Né? Não posso dizer a você se ele está encarnado, porque já tem tanto tempo. Mas é como você falou, né? A doença, né, é do outro. Sim. Né? A gente não pode, a gente tem que criar essas barreiras. E a oração é a melhor forma. Escudo. É o escudo. Perfeito, você usou o termo certo. Chegamos ao final do programa, agradecendo a Jesus, que Ele nos dê paz, nos fortaleça e que saibamos permanecer com Ele. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.